Ok. Amados, o pastor Alexandre deu um aviso ali que as crianças podem ir para suas salas, vai ter trabalho já infantil, departamento infantil. Lá, as crianças que estão no templo podem descer, acompanhar o pastor. Que bom que hoje é domingo e que também que hoje é a última vez que eu vou estar por aqui, porque é sempre muito preocupante para mim via público falar. É um desafio. Eu sempre digo falar e dizer assim: eu tenho uma palavra de Deus para você. É algo muito forte, muito sério, de grande responsabilidade, ser porta-voz e dizer que realmente Deus falou comigo isso, irmãos. E Deus fala com a gente como? Através da sua palavra. Ontem estive em Toledo pregando para a juventude, foi uma noite muito gostosa. E tive a oportunidade de falar de José para eles. Porque a nossa história faz da gente alguém. A nossa história faz da gente alguém. E a Bíblia mostra isso. A história de Abraão fez dele o pai da fé. A história de Moisés fez dele o libertador. A história de José fez dele um governador, um sonhador. Então, ontem eu estive perguntando para os jovens: a sua história vai fazer de você quem? Quem vai ser você? O que sua história vai contar? Será que vão ter uma história para contar de você? E foi muito bom. Só que hoje é outro papo. Hoje eu quero falar... Primeiro eu quero começar dizendo, queridos, que às vezes isso não é muito agradável, mas eu gosto nos meus sermões, aquilo que eu falo, de fazer minhas confissões, né? Sempre quando eu estou pregando, alguma coisa de mim eu falo. Não sei se isso é defeito ou qualidade, ainda vou estudar um pouco mais de oratória e hermenêutica para ver se vale a pena a gente ficar falando da nossa vida. Mas eu uso isso como exemplo para perceber que assim como vocês, eu também enfrento os mesmos desafios. Não existe diferença, eu sou tão humano quanto vocês, tenho os mesmos desafios. E sempre nos meus sermões eu conto alguma coisa sobre mim, a minha esposa vira alvo das minhas conversas em público, porque ela que está comigo o tempo todo. Depois que ela chega em casa, ela me detona. Você fica falando isso, tal. Mas são as minhas experiências. Hoje pela manhã, eu quero começar já fazendo uma confissão, Neres. Não é dizendo que você que é o meu barbeiro, que você que está mudando o meu visual, não é isso. Eu vou fazer uma confissão. O Neres que está me deixando assim, gente, mais sério. Ele olhou e falou assim: pastor, o senhor precisa ser um cara mais sério, E aí ele está me deixando meio que barbado, porque eu não tenho características disso. Mas é para ficar mais sério, mais gaúcho, menos baiano. É uma alegria, gente. Mas eu quero começar fazendo uma confissão para vocês. Da minha pessoa, porque isso tem a ver com todo o sermão que eu quero falar nessa manhã. E eu acho que isso não é um problema só meu. Eu sou uma pessoa muito controladora. Vocês percebem que eu não consigo ficar parado, eu tenho que estar sempre fazendo alguma coisa. Então, isso é fruto dessa pessoa controladora que eu sou. E se você também é assim. Olha aqui, e aí... Não é assim, é assim. Em casa eu chego em casa e vou botando as coisas como eu quero. Assim, eu vejo lá, não, isso aqui é assim, não, esses livros estão assim, tal. E vou mexendo. Sou muito controlador. E onde eu acho que eu sou controlador... E aí eu uso a Gabriela de novo. É quando ela está dirigindo e eu estou no banco do carona. Coitado dela. Tem vezes que ela para o carro e fala assim: vem dirigindo. Porque eu entro e estou ali, ela está me dando a carona e eu falo assim: esquerda, direita, você está atrás desse carro? Olha a outra avenida, vai logo aqui é mais rápido. Aqui é mais rápido, aqui é melhor. E eu brigo mais no trânsito com ela dirigindo do que eu dirigindo. Fala, olha esse cara aqui atrapalhando e tal.
Então, não sei se você é assim, mas no trânsito eu percebo o quanto eu quero mandar em tudo. E vem para cá e liga cá. Aí eu já tive momentos com a Gabriela que ela parou o carro e falou assim: toma, vai dirigir. Porque eu falo isso e outras pessoas já... A sensação, né? Não sei se você acelera, o outro está cá em cima e você está acelerando para ver. Você faz o ticket do rosto para ver se a pessoa vai para outra via que está vazia, querendo que a pessoa te obedeça, né? Freia e vira o volante. Eu faço isso quando estou no banco do carona. Mas pior para mim mesmo é quando eu estou no avião. Aí é turbulência. Porque ali eu não posso fazer mais nada. Alguém me disse que o avião é o segundo método de transporte mais seguro do mundo. O primeiro é o elevador. Depois é o avião. Eu não sei quem foi que falou essa ideia, mas eu gostei. Mas você chega ali e não tem o que fazer. Pelo contrário, você não consegue nem ver o que vem à sua frente para dizer se faz isso ou aquilo. Você está ali sem visão do que está à frente e a pessoa aperta seus cintos, se prepare, as aeromoças dão algumas orientações e você fica ali ansioso, né? O Senhor é o Deus que guarda a minha entrada e a minha saída. E a gente imagine as viagens longas. Eu estou aberto a essa experiência, 12, 18 horas. Aquilo é para acabar qualquer pessoa que nem eu. E talvez que nem você, que passe por essa mesma situação. Mas sabe o que eu tenho descobrido? A gente vai envelhecendo, a gente descobre muitas coisas. Que isso acontece demais na vida. O que acontece demais? A vida é composta mais de momentos em que a gente não tem um controle do que de momentos que a gente tem controle. Quando a gente começa a andar na vida, a gente percebe que os eventos, os momentos, as circunstâncias que nos fogem, que passam entre os nossos dedos, que não estão da nossa alçada, são maiores do que os momentos que a gente consegue controlar. A gente começa a olhar a vida e percebe: meu Deus, eu não consigo fazer isso. Meu Deus, eu não tenho como agir dessa forma. Foge a nossa expectativa, foge a nossa conduta. Cada dia que passa a gente observa mais isso. A gente vai envelhecendo e fala: agora eu já não consigo mais. Cada dia mais. A vida é composta de circunstâncias que a gente não consegue controlar. Então, se você é uma pessoa controladora, perceba que a vida vai ser difícil para você. Por quê? Porque a vida é composta de circunstâncias que não são controladas, que a gente não pode. Eu olho para a Bíblia e eu vejo isso de fora a fora. Quantos eventos que os homens de Deus não tiveram nenhum controle, totalmente fora do controle. E saiba disso. Você vai passar por muitas circunstâncias que vai fugir da tua direção, das tuas mãos, do teu controle. E é sobre essa ótica que eu quero falar com vocês nessa manhã. Quando a coisa foge ao controle, quando a gente não consegue controlar as circunstâncias. E o que a Bíblia diz, pastor? O que o nosso manual, a nossa bússola, o mapa do ser humano diz? Quais são as verdades que a palavra de Deus nos mostra quando essas circunstâncias que são cada dia mais reais, as circunstâncias que fogem do nosso controle, sobrevêm a gente? Exatamente sobre isso que eu quero falar. Abra sua Bíblia lá em Marcos capítulo 4, versículo 35 em diante. Vamos falar dessas situações quando nos fogem as circunstâncias. Esse seria o tema do meu sermão. O que fazer quando as coisas nos fogem às circunstâncias? O que fazer? É tão comum isso. Esse texto vai nos ajudar, vai abrir os nossos olhos, tirar a cortina, trazer princípios bons para a gente pensar sobre isso. Marcos 4, 35 em diante, diz assim: Jesus acalma a tempestade. Eu já parei muitas vezes nesse texto, eu gosto desse texto. E diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estavam, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal do vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro.
Eles os despertaram, eles disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Amém. Essa é a palavra de Deus. Senhor, fala com a gente, ministra nossos corações, usa a minha instrumentalidade, em nome de Jesus. Amém. Queridos, está aqui esse texto. Há algumas reações que devemos tomar quando a gente não sabe o que fazer. Ele nos mostra isso. Aqui os discípulos estavam passando por uma tempestade. O próprio texto, ao lermos, não tem muito que ir lá buscar um comentário, uma explicação teológica. Ele é autoexplicativo, é um texto simples, é uma história verídica. Jesus atravessando o mar da Galileia, atravessando o lago de Genezaré. Ali é um local realmente muito usado. Jesus passou por ali muitas vezes. É um lugar de travessia de um lado para o outro, um lugar muito presente na história de Jesus. E Jesus estava passando por ali, queridos. E os seus discípulos começaram a ver uma tempestade enquanto ele dormia. E aí a gente vê os seus discípulos, uma tempestade. E eu ouço dizer, a Bíblia não fala isso é entre linhas. Isso é o pressuposto meu. Que os discípulos acreditavam, por mais que alguns deles fossem pescadores, conhecessem aquela região que é cercada de montes e que há mudanças climáticas muito rápidas, que eles acreditavam que, apesar disso, de todo o mundo que eles conheciam daquela região, que eles acreditavam que porque Jesus falou e porque Jesus estava presente com eles, que nada ia acontecer. Essa é uma conjectura minha. Falou, vamos lá, Jesus está com a gente, Ele está perto de mim, Ele está ao alcance dos meus olhos, está aqui, eu estou em íntima comunhão com Ele, eu estou tendo um relacionamento com Ele, não vai me acontecer nada. E essa é uma temática e uma visão que muitos crentes têm hoje em dia. E tem muita gente decepcionada com Deus e até fora da igreja, porque acredita que porque tem comunhão com Deus, porque vive na presença de Deus, porque percebe Deus aos seus olhos, que ele não vai enfrentar nenhuma dificuldade, que ele não vai ter problema, que vida cristã é apenas momentos de alegria, que vida cristã é só vitória, é só satisfação. A gente vive, quem é cristão vive como se tivesse uma redoma de cristal, que nada vai nos afetar, nenhum problema vai vir ao nosso encontro. Muitos acreditam isso e acreditam inclusive que se o crente passa por algum problema, ele está errado, a igreja é ruim, esse pastor não sabe pregar, essa não é uma fé genuína, você está em pecado, ou alguma coisa desse naipe, dessa visão. Mas os discípulos estavam ali, Jesus estava com ele no barco, muito próximo, e ao olhar o horizonte, a tempestade se aproximou. As circunstâncias adversas se aproximaram. Mesmo Jesus estando presente. E quantas vezes, queridos, na minha e na sua vida, nós não temos dúvida nenhuma que estamos fazendo tudo certinho. Nós não temos dúvida nenhuma da presença de Deus, nós temos inclusive a certeza aos nossos olhos que Deus está conosco, que Deus é o nosso Deus, que Ele está conosco todos os dias até a consumação do século. Mas apesar de tudo isso, dessa certeza plena do Deus que habita em nós, as tempestades aparecem, os problemas aparecem. A gente vai olhar para o horizonte e vai ver que as tempestades estão vindo, estão se levantando. Há situações que mesmo você em Cristo Jesus, crente firme, crente sério, vai enfrentar, que fogem o teu controle, que te tiram da tranquilidade, que você vai precisar tomar algumas reações. O que podemos aprender com essas situações? O que podemos fazer? Eu quero apresentar 3 verdades nessa manhã. Do que podemos fazer, do que podemos realizar e compartilhar isso com vocês nessa manhã. Primeira coisa que eu quero falar, queridos,
quando as coisas que fogem ao controle nos ameaçam ou vêm ao nosso encontro. Quando a gente perde o controle. Nós devemos lutar contra uma tentação muito natural que existe dentro de cada um de nós, pelo menos dentro de mim. A tentação de esperar que a água encha o barco. A tentação de esperar que a água encha o barco. O que o texto diz? Olha o versículo 27. Eu vou deixar isso mais simples depois. Olha o versículo 37 que diz: ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se d'água. E o versículo 18, Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles despertaram Jesus: mestre, não te importa que pereçamos? Queridos, olhe para esse texto. É simples se a gente olhar para ele. Quando foi que eles despertaram Jesus? Quando foi que eles foram até Jesus? Quando foi que ele chamou esse Jesus que estava com eles na companhia e falou: Deus, está aí. A Bíblia diz que quando o barco já estava a naufragar. Quando o barco já estava cheio d'água. Eles esperavam. Quando a situação ficou totalmente fora de controle. Não, agora a gente tem que clamar. E muitas vezes é assim a nossa vida. Na minha e na sua vida. Só quando a coisa foge do controle. Quando a situação não tem mais o que fazer, e a gente vai para Jesus. Parece que Jesus, o Senhor da nossa vida, é a nossa última opção de controle das nossas histórias. A gente vai vivendo. Não, isso aí não é nada não. Deixa para lá. Não, amanhã está diferente. Amanhã a coisa muda. É uma coisa sazonal. Aconteceu essa crise minha financeira, esse problema em casa, marido, mulher. Não. Amanhã está tudo resolvido. Amanhã está tudo acabado. Essa é a ideia que esse texto me traz. Que eles começaram a andar no barco e conhecendo aquela região, sabendo que ali havia muitas chuvas, talvez chuvas de verão, que aquilo era normal, natural. Eles falaram: não, tranquilo, vamos deixar. E talvez a coisa foi apertando, veio mais forte. O timoneiro que estava no leme falou assim: vou mudar um pouquinho para o lado de cá, porque aqui é mais fácil a gente sair. Eu conheço talvez Pedro, que era pescador, ou algum outro, e talvez mudaram o lado das velas, e aí não estava dando certo, e aí eles pensaram: vamos jogar o que temos no barco fora. Talvez olhasse para Judas, já meio que desconfiado: vamos jogar esse cara lá, que é por ele. Então, tentaram de todas as formas, usaram todo o seu vigor, mas não pediram ajuda, até que não dava mais. Sabe o que eu quero dizer com tudo isso, irmãos? Como nós somos resistentes para pedir o socorro de Deus. Como nós somos resistentes para pedir a direção de Deus na nossa vida. Como a gente é cheio de si. Como a gente é meio prepotente. Como conseguimos querer viver nessa nossa independência. Não vai dar certo, vamos fazer, vamos lá. E a gente não coloca Deus na jogada. A gente só coloca Deus na jogada quando a jogada não está dando mais certo. Aí a gente: Deus, agora entra em campo e joga por mim, porque agora eu não consigo mais. Muitas vezes é isso que a gente faz, queridos. A situação está ficando impossível, incontrolável. Aí a gente vai pedir o socorro do Senhor. Ao longo da minha pequena experiência, eu já não digo mais pequena, se bem que as pessoas estão vivendo mais, mas já digo média experiência pastoral. Já são média, né? Mega não, média. Já são aí quase 15 anos. De 2000 agora, 2 anos como seminarista, 2 anos como licenciado, e esse tempo como pastor. O que eu percebo, queridos, é que quando as pessoas vêm até o gabinete pastoral, e eu acho que até a gente podia mudar o nome dos gabinetes pastorais, devia botar filme de Hollywood, né? Missão Impossível 1. Aqui a gente tem 3 pastores na Missão Impossível 1, 2 e 3. Quando o negócio não dá mais, é que as pessoas vêm: pastor, o negócio lá em casa está pegando. E a gente pergunta: querido, quando foi que isso começou? Ah, pastor, isso é de longas datas. Faz tanto. Quer dizer, há muito tempo ele vem lutando sozinho.
Há muito tempo ele vem lutando sem pedir o socorro de Deus. Há muito tempo ele vem tentando controlar a sua própria vida, enquanto ele poderia, desde logo, lá do início, pedir o apoio de Deus, pedir a graça de Deus. E as coisas vão mudando. Muda de uma fase para outra, e vai ficando mais... As fases vão continuando, e quando percebe que não, ele está nocauteado. Veio a óbito. Não teve forças. Saiu da igreja. Quebrou o seu negócio, perdeu a sua família, seja lá o que for, porque ele viveu uma vida independente, uma vida sem ter coragem de pedir socorro, de confessar a sua necessidade, de dizer que precisa de Deus e que depende dele, porque ele foi cabeça dura. Muitas vezes nós somos assim, queridos. Peça socorro, clame ao Senhor. Certa vez, conversando com um tenente do corpo de bombeiro, o Charles não está aqui, mas outro, uma pessoa que foi membro da igreja lá em Guaíra, e eu perguntei, a gente conversando, ele falou assim: pastor, as pessoas que normalmente se afogam são as pessoas que mais sabem nadar. Como? Sabe por quê, pastor? É o seguinte, você já viu na praia? Quem é que está lá no fundo do mar na praia? É aqueles caras que sabem nadar. Quem não sabe nadar fica ali na beiradinha, né? Aí o cara vai nadar, eu sou desse, né? Gosto de ir lá pro fundo. E ele fica lá se achando. A maré começa a encher, vem um vento ao contrário, começa a puxar ele. Não, eu dou conta. Eu sou profissional. Eu sei fazer isso aqui, eu sou bom. E aí ele vai, eu consigo e tal, e eu vou dar conta, e o vento vai, e ele não pede ajuda de jeito nenhum, não tem força, começa a dar um problema, e aí não dá mais para pedir ajuda, afogou. Ele afogou porque ele era autossuficiente demais. Queridos, o cristão não é alguém autossuficiente, mas é alguém que tem a suficiência do alto. A gente não vive na nossa própria dependência. O cristão sabe que ele depende de Deus para viver. A gente precisa pedir o socorro de Deus sempre, todos os dias, levantar: Senhor, tem misericórdia de mim, vai comigo hoje, anda comigo, eu preciso de Ti em todas as coisas que eu preciso resolver. Põe a Tua mão. A palavra do Senhor nos diz em Isaías 59, a primeira parte, que é muito interessante, diz assim, o que está lá? A mão do Senhor não está escondida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos fechados para que não possa ouvir. Mas a gente não fala com Ele. Jeremias 33, 3, diz o seguinte: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Mas a gente não busca Deus. Então como a gente vai... Por isso que as coisas se tornam ruins. Os momentos incontroláveis, as circunstâncias que perdem o controle são reais. Mas nós precisamos crer e viver na presença de um Deus que tudo controla. Isso faz a diferença. Creia nisso. Clame a Ele. Essa é a primeira coisa que eu quero te dizer. Não abra mão de viver uma vida na dependência de Deus. Não abra mão. Às vezes eu tenho feito isso, abrindo mão, eu começo a andar, fazer um monte de coisa. Eu falo assim: poxa, eu podia ter falado com Deus, podia ter pedido a orientação de Deus. Não falei nada, estou vivendo aqui na minha própria força, querendo resolver isso, essa situação, esse embrulho, que eu podia ter muito bem, ter Deus, vai à minha frente, que eu podia, às vezes, compartilhar com o irmão com maior experiência. Irmãos, lembre-se disso. Clame ao Senhor, peça socorro. Não viva uma vida independente. Reconheça a sua necessidade. Reconheça que você precisa de ajuda. Segunda coisa que eu quero falar com os amados nessa igreja, essa aqui para mim é mais importante ainda. Segunda verdade, que o contexto da incontrolabilidade, da perda de controle, vem à nossa vida. Quando essa perda de controle, quando essas circunstâncias que a gente não sabe o que fazer vem à nossa vida, uma coisa que me preocupa muito é não permitir que a palavra do Senhor seja vencida pela aparência das circunstâncias. Não permitir que a palavra de Deus seja vencida pela aparência das circunstâncias. Porque se a gente ler o texto, logo no início do texto, o que Jesus falou para os seus discípulos?
Qual foi a primeira palavra que ele disse? O texto diz assim: passemos para o outro lado. Vamos para o outro lado. Jesus disse isso, ele afirmou: gente, nós vamos para o outro lado. Vamos passar para o outro lado. E Jesus foi dormir. Só que as circunstâncias veio. A situação foi apertando, a tempestade, e a água entrando dentro do barco e tudo mais. E quando tudo aquilo foi acontecendo, a palavra de Deus foi diminuindo no coração daqueles homens. Eles perderam, eles minimizaram a palavra de Deus. Nós estamos fritos. Nós estamos perdidos. Queridos, note, o problema aqui foi que a palavra de Deus ficou menor do que as circunstâncias. A gente tem ouvido tanto disso. Deus tem insistido a falar isso para a gente, porque o mundo é um mundo conturbado. O pastor Alexandre falou aqui esses dias: ainda que. A gente não pode perder a visão da palavra de Deus, queridos. Hoje de manhã, numa devocional maravilhosa que a gente teve aqui no Ministério de Louvor, foi falado de Elias. O Anderson falou sobre isso. Elias, ele lutou contra os profetas de Baal e profetas dos falsos ídolos. Ele ressuscitou o filho de uma viúva. Ele fez multiplicar o azeite. Ele fez tanta coisa. Mas de repente, uma mulher fala que vai matar ele. E ele, de vez de continuar olhando para Deus, continuar vendo o Deus que já fez tanta coisa na vida dele, ele focou na palavra que aquela mulher deu para ele, e ele ficou desesperado. E ele quis a morte, e ele já não achava que estava perdido, porque ele perdeu o foco. E muitas vezes somos nós assim. Perdemos o foco. Perdemos a palavra. Sabe, queridos? E muitas vezes na vida a gente vai ter a palavra de Deus apontando em uma direção e as circunstâncias apontando para outra. Muitas das vezes. E aí você vai ter que decidir em crer na palavra de Deus ou crer nas circunstâncias. Quantas vezes você vai estar lá crendo a palavra de Deus dizendo, como Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E você está vendo seu filho cada dia mais bruto, cada dia mais longe da igreja, indo para as drogas, e você orando, e você vendo isso. E se você olhar para isso e deixar de crer em Deus, talvez você perca a noção e não acredite que Deus possa salvar seu filho, seu esposo, seu marido, seja quem for. Às vezes é a questão financeira. Está ali você sonhando e tal, e a coisa começa a apertar, e você começa: e agora? E a Bíblia diz que o Senhor é o nosso pastor, e isso nos basta. E a palavra de Deus diz que o justo não mendigará o pão. Mas você começa a ficar mais seguro nas circunstâncias do que na própria palavra de Deus. A palavra de Deus é diminuída. Creia nisso, queridos. Infelizmente, quando as circunstâncias vêm, vai haver uma grande possibilidade de você diminuir a palavra de Deus. E aí é que eu digo, é o grande desafio de ouvirmos a palavra de Deus ou viver pelas circunstâncias. Para mim, esse é o desafio do cristão. O desafio de viver por fé. Nós não vivemos por vistas, queridos. Nós não somos um povo que vivemos pelo aquilo que vemos, mas pelo aquilo que cremos. Isso que faz a diferença na vida do servo de Deus. Ele não olha para as circunstâncias, ele olha para o Deus que ele tem. E nós precisamos pensar nisso. Tomar essa decisão nessa manhã. Eu não vou viver pelas circunstâncias, eu vou viver pelo Deus que eu creio e que me faz existir. Temos que ter fé. É a nossa fé que vence o mundo. Fé é importante. O caminho do cristão é o caminho da fé. Hebreus 11 nos diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, que não chegou ainda, e a convicção de fatos que se não veem. A gente é desafiado a viver pela fé. As circunstâncias estão aí. E onde está a sua fé, meu querido? Precisamos ter fé. Eu vi uma definição de fé que eu gostei muito. E quero contar aqui para vocês. Alguém disse que fé é quando uma pessoa pega o seu carro, vai dar uma carona para a pessoa, e essa pessoa mora muito distante. Mora naquele bairro perigosíssimo, lá dos Caveiras, a Capetada mesmo mora lá, e é um lugar, eu não sei onde, tem esse lugar aqui em Cascavel, um lugar perigosíssimo. Isso tem, Pedro? Hã? Lá em Salvador, naquela cidade baixa lá, é perigoso andar lá. Mas é um lugar difícil, onde fica a torcida dos manos, da Fiel. Não, brincadeira. Lá, você vai lá de madrugada. Está indo para lá, para esse bairro.
levar esse amigo. E você chega lá, deixa esse cara, e quando você vai mais um pouquinho, o teu carro, pane. Não sai do lugar. E aí, você pega o seu celular, tem um pauzinho ainda de energia sobrando, e você consegue, mesmo sendo TIM, fazer uma ligação. Você pega o telefone e faz uma ligação. Graças a Deus, você ora primeiro, porque se for da TIM tem que orar primeiro. Senhor, aí você ora e liga para quem? Para uma pessoa que você... Para quem que você vai ligar? Para uma pessoa que você confia. Você está num lugar, na boca de fumo. Né? Tá até tendo... E aí, liga para lá e de repente pai, mãe, essas pessoas que... O pai... Rapaz, vim trazer terminou o culto jovem, fala do jovem, vim trazer um cara aqui no Morro do Borel, sei lá, um morro desses aí, né? E o carro quebrou, não consigo andar e eu preciso que você venha. E ele fala assim, onde você está? Está em tal lugar. Estou indo. Desligou o celular. Quando você desligou o celular, acabou a bateria. Acabou a bateria. E você está ali. Para acabar, um amigo seu íntimo passa por você, porque ele estava na casa da tia que morava naquele bairro. E ele viu o seu carro, parou ali, olha, é fulano, o pastor Léo, ô pastor, rapaz, você está doido? O que você está fazendo parado aqui? Isso aqui é um lugar terrível, pelo amor de Deus. Aí eu falo, cara, meu carro quebrou e eu estou aqui parado. E ele fala assim, então entra no carro e vamos comigo. Entra e vamos. E aí eu tenho coragem de olhar para ele e dizer assim, cara, eu não vou contigo não. Eu já liguei para o meu pai e ele está vindo. E o cara vai embora. Você não tem mais celular, não tem mais amigo. Toda a situação está ali. Mas você tem uma palavra de alguém que você confia. Você tem a palavra do seu pai, que diz assim, eu estou indo. Você não sabe onde ele está, não sabe quando vai chegar. Mas você acredita, apesar das circunstâncias. Porque com essa pessoa você tem um relacionamento e você sabe verdadeiramente quem ele é. E que ele não vai falhar com você. Isso é ter fé, queridos. Fé é isso. Eu tenho fé. Não, eu tenho que fazer fé. Acreditar no Deus que você tem. Nesse Deus maravilhoso. As circunstâncias continuam contrárias. Você não vê nada. Está ali. Mas você continua crendo que o seu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E não permitirá que os seus pés vacilem. É para isso. As circunstâncias estão aí, queridos, para mostrar onde está a nossa segurança. Onde é que está a segurança do crente? Por isso que as circunstâncias vêm. Onde está a sua segurança? É naquilo que você vê ou é no Deus que você crê? Essa é uma verdade que a palavra de Deus nos traz, queridos, nessa manhã. Às vezes a gente sofre porque a gente se esquece do que Deus nos falou. Sabe? E existem momentos na vida, por sinal, que a gente não vai ouvir a voz de Deus. E aí é que é pior. Porque aí você, sabe, você vem à vigília, você faz a campanha dos milagres, você canta, você pula, você faz tudo aí que essas igrejas às vezes fazem, para que Deus fale com você. E nada de Deus, e está chegando um momento decisivo, um momento de uma ação de Deus, de você tomar, um momento de você tomar uma ação, de você ter uma direção, de você tomar uma atitude, e nada de Deus falar com você. E o que você faz quando você não ouve a voz de Deus? Eu vou te explicar um texto para mim que representa isso. O texto de Jesus no deserto. Jesus passou 40 dias orando e jejuando, levado pelo Espírito Santo, diz Mateus capítulo 4. Vai lá, está indo na caminhada. E depois disso, com fome, muitas outras coisas, a Bíblia diz que o diabo, o tentador, aparece a ele. E a voz que ele ouve naquele momento não é a voz de Deus, é a voz do enganador, que olha para ele e fala assim, você não está com fome? Transforma essa pedra em pão. Você não está aí nessa pindaíba danada? Eu vou te dar todos os reinos do mundo.
E naquele momento Jesus tinha que tomar uma decisão, mas ele não ouve a voz de Deus. Como é que ele toma a decisão? Ele toma a decisão diante daquilo que ele já conhecia da palavra de Deus. Diante daquilo, olha, irmãos, a gente não precisa ficar correndo atrás de ouvir a palavra de Deus, não. A palavra de Deus já nos foi dada. Está aqui a palavra de Deus. É em cima disso que a gente toma a decisão. Ele toma a decisão em cima daquilo que ele já ouviu da palavra de Deus. E ele diz aquilo que está guardado dele dentro da palavra de Deus. E aí por isso que ele diz, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. É assim que a gente vence, queridos. A gente precisa guardar a palavra de Deus. O salmista diz que ele guardava a palavra de Deus no seu coração para não pecar, para não fazer coisa errada, para fazer as coisas certas, para ser bem sucedido. Conheci uma senhora que ficou muito tempo na UTI. Ela era professora de escola bíblica. E ela falava assim, que aquele tempo que ela ficou em coma, o que manteve ela viva era que ela falava para ela mesma na mente, todos aqueles versículos que ela tinha da palavra de Deus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo, a tua vara, aquela palavra. Gente, quer ver um fracasso na vida do cristão? É quando ele se esquece da palavra de Deus, é quando ele perde a palavra de Deus. Queridos, aqui está a nossa salvação, a palavra de Deus. Nós já recebemos a palavra. Tome decisões em cima dessa palavra. Está escrito. É tão lindo quando o crente guarda a palavra de Deus. Ele vai viver uma vida vitoriosa. Ele sempre fica de pé. Tome decisões diante daquilo que Deus já falou com você. Quanta coisa Deus já falou com a sua vida? Quanta coisa está aí? Não podemos deixar que as circunstâncias vençam a palavra de Deus. E a palavra nos diz que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. A gente precisa viver uma vida sobre a palavra de Deus, que é a única que não passa, que permanece. E a terceira verdade que esse texto nos traz é uma verdade muito poderosa quando as circunstâncias ruins nos aferem, quando vem ao nosso encontro. É a oportunidade de conhecer algo de Deus que ainda não conhecemos. É a oportunidade de experimentar algo de Deus que ainda não experimentamos. O texto diz que depois de Jesus ter repreendido homens de pouca fé, porque é isso que acontece com a gente, de vez de viver por fé, a gente vive pelas circunstâncias. O texto diz que Jesus foi e acalmou o mar. Acalma-te, emudece. E no versículo 41 diz, e eles possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha que coisa tremenda. Olha como eles viram algo em Deus que, meu Deus, que coisa tremenda. Que Deus maravilhoso é esse nosso, é esse nosso, é esse nosso. A gente cantava antigamente. Que coisa tremenda. Irmão, só quando as coisas incontroláveis vêm ao nosso encontro, a gente consegue ver coisas desse Deus tão sublimes que ainda não experimentamos. Algo tremendo. A gente para e fala assim, que graça. Que Deus esbanjador, que Deus poderoso. Só quando essas coisas acontecem a gente consegue ver isso. Que Deus tremendo. Sabe, queridos? Se a gente olhar para a história de Jó, que história! A Bíblia diz que ele era um homem, parece a história do que eu estou pregando. A Bíblia diz que ele era um homem íntegro e justo, que Deus se alegrava com ele. Deus, na conversa com o próprio diabo, disse isso. Olha lá, meu servo Jó, não há homem que nem ele. Homem íntegro, temente, que orava inclusive pelos pecados que ainda não tinha cometido, que orava pelos pecados dos seus filhos. E Deus foi indagado pelo diabo. Ele te serve porque você cerca ele de bens. Porque você deu tudo para ele. E Deus permite então que o inimigo toque a vida de Jó. Porque se algo nos acontece, é permissão de Deus, queridos. Sempre é permissão de Deus na vida do cristão. E ele permite.
E o diabo vai e destrói tudo que Jó tem. Jó continua louvando o Senhor. Ele permite que o diabo toque na família de Jó e tire toda a sua família. Jó continua louvando o Senhor. Ele permite então que o diabo toque na própria pessoa, no próprio físico de Jó, só que não lhe tire a vida. Porque o diabo não pode tirar a vida do cristão, de jeito nenhum. E ele vai e toca. E todas aquelas circunstâncias que a gente conhece do livro de Jó. E tantas questões teológicas que ali são colocadas. Como é que pode um crente sofrer? Como é que pode isso? Mas em Jó 42, nós temos algo muito sublime da experiência das circunstâncias incontroláveis. A gente ouve Jó dizendo o seguinte: antes eu te conhecia, só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Que coisa tremenda, queridos. Que coisa tremenda quando a gente passa pelas adversidades, por coisas que a gente não pode controlar, que foge à nossa alçada, porque nós descobrimos quão sublime é o nosso Deus. Essa é a verdade na vida do cristão. Quão maravilhoso é nosso Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. Quando a gente passa por essas circunstâncias, a gente vai ver que Deus tremendo. Quantas vezes no ministério, na caminhada, na igreja, a gente vê coisas tão difíceis. Mas a gente prova de algo que ainda não conhecíamos de Deus. Porque a Bíblia nos fala em Coríntios 13 que tem coisas de Deus que ainda não conhecemos. E passamos a conhecer. E ficamos exclamando, ficamos interrogando. Como é que pode? Como é que pode? Esse Deus é demais. Esse Deus é bom demais. Esse Deus é grande demais. Irmãos, quando passarmos por essas circunstâncias, vamos perceber quem é o nosso Deus. Que coisa boa. Esse é o desafio nosso nessa manhã. Essa é a decisão que temos que tomar. As circunstâncias virão. Queridos, certeza que em 2014 você vai enfrentar circunstâncias que fogem ao controle da sua vida. Alguns já começaram o ano assim, com circunstâncias que 2015, que fogem totalmente à sua alçada. Que você não vai ter competência de dirigir. Mas você pode clamar ao Senhor. Mas você pode viver uma vida crendo naquilo que Ele disse para você através da sua palavra. Vivendo a vida acima das circunstâncias. Mas você pode aproveitar tudo isso para ter algo mais elevado desse Deus na sua vida, para ter algo mais íntimo, para conhecer esse Deus mais de perto, para perceber como esse Deus é bom e poderoso. Que nessa manhã a gente possa sair daqui assim, queridos. Meu Deus, obrigado. Eu quero viver pela fé. Meu Deus, eu não quero nunca minimizar a Tua palavra. Meu Deus, eu sei quem Tu és, eu quero viver a vida na Tua dependência. Meu Deus, se tudo acontecer, Senhor, me leva a ver o Deus poderoso que Tu és nessas circunstâncias. Esse é o desafio, queridos. Esse é o desafio que o Senhor coloca para nós nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Obrigado, Senhor, por mais essa manhã na Tua preciosa presença. Nela que nós vivemos e existimos. Como é bom, Senhor. Tu és o nosso respirar. Ah, Senhor, que Tua vontade seja feita em mim. Senhor, olha, Pai, olha para a Tua igreja. Não deixe, Senhor, que a gente olhe para as circunstâncias e enxergue tão grande e a gente acabe minimizando a Tua palavra. Senhor, não permita, mas permita que a Tua palavra esteja pulsante dentro de nós de uma forma poderosa. Senhor, não permita, Senhor, que a gente viva uma vida independente, mas que a gente seja, Senhor, sempre dependente de Ti. Que possamos clamar, Te buscar. Não permita, Senhor, que a gente fale. Não permita que a gente deixar de ver essa pessoa tão sublime quem Tu és. Oh Deus,
Aviva a tua igreja nessa noite, manhã. Que possam tomar as decisões certas nos momentos incertos. Que possam crer. Que possam viver na tua presença. Que possam experimentar o Deus poderoso que tu és. Eu peço, Senhor, eu sei que há pessoas passando por problemas. Eu sei que tem muitas pessoas que já iniciaram o ano pensando no que seria da vida delas. Mas tu és o mesmo. A tua palavra diz que tu és o mesmo ontem, hoje e será para sempre. O Deus que acalmou o mar da Galileia é o Deus que acalma o mar da nossa vida. É o Deus que está no barco conosco. Obrigado, Pai. Obrigado por essa manhã. É a minha oração. Em Cristo Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos ficar em pé. Quero dar a bênção do Senhor. E convidar você para estar aqui hoje à noite. Tenho certeza que vai ter uma palavra de Deus, que essa que nos mantém de pé, para você nessa noite. O pastor Alexandre vai estar pregando hoje à noite. E eu tenho certeza, Deus tem algo para você. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, que o amor profundo do Deus Pai e as ricas consolações do Santo Espírito seja com teu povo, agora e sempre. Amém. Queridos, dê um abraço no outro e dê um bom dia. Deseje a graça de Deus, que Deus te fortaleça. O Senhor faça resplandecer o teu rosto. O Senhor guarde a tua entrada e a tua saída.